Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eudmara Martins. Eu vou pedir para você deixar aquele like abençoado e estamos lendo a Bíblia, segundo Reis 9. Jeú conquista o reino de Israel. Depois o profeta Eliseu chamou um dos seguidores dos profetas e lhe disse: Veste tua capa, pega este vaso de azeite e vai a Ramote-Gileade. Quando chegares lá, procura Geu, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e leva-o para um quarto interior e longe de seus companheiros. Pega o vaso de azeite, unge-lhe a cabeça e dize: Assim diz o Senhor: Eu te ungi rei sobre Israel. Então sai pela porta e foge sem demora. Assim o jovem profeta foi a Ramote-Gileade, e quando chegou, os oficiais do exército estavam sentados ali. Então ele disse: Capitão, eu tenho algo para te dizer. E Geu perguntou: A qual de nós? E ele respondeu: A ti, capitão. Então Geu se levantou e entrou na casa, e o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família de teu senhor, Acabe, para que eu vingue o sangue de meus servos, e os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Pois toda a família de Acabe morrerá. Exterminarei todos os homens da família de Acabe em Israel, tanto escravo como livre. Porque farei a família de Acabe como fiz a família de Jeroboão, filho de Nebate, e a família de Baasa, filho de Aias. Os cães comerão Jezabel no campo de Jezreel. Não sobrará ninguém para enterrá-lo. Então o jovem saiu pela porta e fugiu. Então Geu foi aos servos de seu senhor e um deles lhe perguntou: Está tudo bem? Por que esse louco veio aqui? E ele lhes respondeu: Bem, conheceis o homem e o que ele disse. Mas eles disseram: É mentira. Conta-nos, por favor. Então Geu disse: Ele me disse isso. Assim diz o Senhor: Eu te ungi rei sobre Israel. Então se apressaram e cada um pegou a sua capa e estendeu na frente dele, no degrau mais alto, e tocaram a trombeta e proclamaram Geu rei. Assim, Geu, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. E isso aconteceu contra Jorão e havia cercado Ramote-Gileade com todo Israel, por causa de Hazael, o rei da Síria. Mas o rei Jorão ele havia voltado a Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe fizeram quando ele lutou contra Hazael, o rei da Síria. Então Geu disse: Se é isso que deseja, não deixai que ninguém escape da cidade para levar notícia a Jezreel. Então Geu subiu em um carro e foi para Jezreel, porque Jorão ele estava acamado ali. E Acásias, rei de Judá, também havia descido para visitar Jorão. O sentinela que estava na torre de Jezreel, ele viu a tropa de Geu se aproximando e disse: Vejo uma tropa. E Jorão disse: Toma um cavaleiro e envia-o ao encontro dela para perguntar: Vem em paz? E o cavaleiro foi ao encontro dela e disse: Assim diz o rei: Vem em paz? E Geu respondeu: Quem és tu para falar de paz? Vai para trás de mim. E o sentinela avisou. E o mensageiro foi ao seu encontro, mas ele não voltou. Então Jorão enviou outro cavaleiro. Quando chegou a eles, disse: Assim diz o rei: Vem em paz? E respondeu Geu: Quem és tu para falar de paz? Vai para trás de mim. E o sentinela avisou. Este também chegou a eles e não está voltando. A maneira de guiar o carro é de Geu, filho de Ninsi, porque ele dirige como um louco. E Jorão disse: Aparelha-me o carro. E eles o fizeram. E Jorão, o rei de Israel, ele saiu com Acácias, rei de Judá, cada um em seu carro, para ir ao encontro de Geu e o encontrarem no campo de Nabote, o jezreelita. E quando viu Geu, Jorão perguntou: Vens em paz? Geu? Ele respondeu: Como podes falar de paz enquanto perduram as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel? Então Jorão virou e fugiu, dizendo a Acácias: Isso é traição, Acácias, isso é traição. Mas Geu
Entesando o arco com toda a força, feriu Jorão nas costas, e a flecha atravessou-lhe o coração, e ele caiu no seu carro. Então Geu disse a Abdicar, seu ajudante: pega-o e joga no campo da herança de Nabote, o jezreelita. Lembra-te que quando íamos com seu pai, Acabe, a cavalo, o Senhor o advertiu. Ontem viu o sangue de Nabote e de seus filhos, diz o Senhor. Neste mesmo campo eu te retribuirei, diz o Senhor. E agora pega-o e joga neste campo, conforme a palavra do Senhor. A morte de Acásias, rei de Judá. Quando Acásias, rei de Judá, viu isso, ele fugiu pelo caminho de Bet-Hagã. E o Geu o perseguiu, dizendo: matai-o também. Então eles os atacaram no carro, na subida de Gur, próximo a Ibleão. Mas ele fugiu para Megidó e ali morreu. Os seus servos o levaram no carro a Jerusalém e o sepultaram na sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. Acásias começara a reinar sobre Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Depois, Geu foi para Jezreel. Quando Jezabel soube disso, ela pintou os olhos, fez um penteado e olhou pela janela. Quando Geu entrava pela porta, ela disse: está em paz ele, assassino de seu senhor? E ele levantou o rosto para a janela e disse: quem está do meu lado? Quem? 2 ou 3 oficiais olhando para ele. Então ele disse: jogai daí para baixo. E eles a jogaram para baixo. E o sangue dela respingou na parede, nos cavalos, e ele a atropelou. Em seguida ele entrou, ele comeu, ele bebeu e depois disse: cuidai daquela amaldiçoada e sepultai-a, porque é filha de rei. Eles foram, sepultaram, mas só encontraram o crânio e os pés e as mãos. Então voltaram e contaram a Geu. E ele disse: essa é a palavra que o Senhor falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo. No campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o seu cadáver será como esterco sobre o campo, em uma propriedade em Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Segundo Reis 10, Geu extermina a família de Acabe. Então Acabe tinha 70 descendentes morando em Samaria. Geu escreveu cartas e as enviou aos chefes de Jezreel, aos anciãos, aos tutores dos descendentes de Acabe em Samaria, dizendo: vós que tendes sobre o vosso cuidado os descendentes do vosso senhor, como também carros, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberdes esta carta, escolhei o melhor e mais capaz dos descendentes do vosso senhor. Colocai-o no trono de seu pai e defendei a dinastia de vosso senhor. Porém, eles ficaram apavorados e disseram: 2 reis não puderam resistir. Como lhe resistiremos? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores, eles mandaram dizer a Geu: somos teus servos, tudo quanto ordenares faremos. Não constituiremos ninguém como rei. Faz o que achares melhor. Depois ele lhes escreveu outra carta, dizendo: se estáis do meu lado e se quereis dar ouvidos a mim, trazei as cabeças dos descendentes do vosso senhor amanhã, a estas horas em Jezreel. Os 70 descendentes do rei estavam com os nobres da cidade que os criavam. E quando a carta chegou, eles pegaram os 70 descendentes do rei e os mataram e puseram as cabeças deles em cestos e as enviaram a Jezreel. E veio um mensageiro e deu a notícia a Geu. Eles trouxeram a cabeça dos descendentes do rei. E ele disse: colocai-os em 2 montes à entrada da cidade, para que fiquem lá até pela manhã. E na manhã seguinte, Geu saiu por diante do povo e ele disse: vós sois inocentes. Eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei agora que não deixará de se cumprir da palavra do Senhor proferida contra a família de Acabe, porque o Senhor ele tem cumprido o que anunciou por meio do seu servo Elias. Então Geu matou todos os sobreviventes da família de Acabe em Jezreel, e como também todos os seus nobres, seus amigos íntimos e seus sacerdotes, sem que ninguém escapasse. Geu partiu para Samaria e no caminho, em Bet-Equebe dos pastores, ele encontrou parentes de Acácias, rei de Judá, e ele perguntou:
quem sois vós? E eles responderam: somos parentes de Acasias e viemos visitar a família do rei e da rainha mãe. Então ele disse: pegai os vivos. E eles pegaram 42 homens vivos e os mataram perto do poço de Bet-Eked, sem que ninguém escapasse. Partindo dali, ele encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, e ele o cumprimentou e lhe perguntou: tu me apoias como eu te apoio? Jonadab respondeu: sim. Então Jeu disse: se de fato me apoias, dai-me a tua mão. Ele lhe deu a mão e Jeu o ajudou a subir no carro e disse: vem comigo e vê o meu zelo para com o Senhor. Ele o fez ir no carro com ele. E quando Jeu chegou a Samaria, ele matou todos os que restavam da descendência de Acabe em Samaria, até destruí-los conforme a palavra que o Senhor havia anunciado a Elias. Depois Jeu reuniu todo o povo e lhe disse: Acabe cultuou pouco a Baal, mas Jeu o cultuará muito mais. Por isso trazei à minha presença todos os profetas de Baal, seus servos e seus sacerdotes. Não deixei faltar ninguém, porque eu tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Aquele que faltar não viverá. Mas Jeu ele estava fazendo isso enganosamente para aniquilar os adoradores de Baal. E Jeu disse mais: convocai uma assembleia solene para Baal. Eles a convocaram, e Jeu enviou mensageiros para todo Israel. E vieram todos os adoradores de Baal, e ninguém deixou de vir. E entraram no templo de Baal, que ficou repleto. Então ele disse ao responsável pelas vestes: traze as vestes para todos os adoradores de Baal. Ele lhes trouxe as vestes. Jeu entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e observai se não há nenhum servo do Senhor entre vós, mas somente adoradores de Baal. Assim eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeu havia deixado 80 homens de prontidão do lado de fora. Ele lhes tinha dito: quem deixar escapar algum dos homens que eu vos entregar nas mãos pagará com a própria vida. Quando acabou de oferecer o holocausto, Jeu disse aos seus guardas e aos oficiais: entrai e matai-os, ninguém escapará. Então eles os feriram à espada, e os guardas e os oficiais os levaram para fora e entraram no santuário do templo de Baal. Eles tiraram as colunas que estavam lá e as queimaram. Também quebraram a coluna de Baal e destruíram o templo de Baal, fazendo dele uma latrina, como é até o dia de hoje. E foi assim que Jeu exterminou de Israel o culto a Baal. Porém, Jeu ele não deixou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Então o Senhor disse a Jeu: por que agiste corretamente diante de mim e fizeste a família de Acabe, conforme tudo quanto eu desejava? Teus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Mas Jeu ele não teve o cuidado de andar sinceramente na lei do Senhor, Deus de Israel, e ele nem deixou os pecados de Jeroboão com os quais fez Israel pecar. E naqueles dias o Senhor começou a diminuir o território de Israel. Hazael atacou Israel em todas as suas fronteiras a leste do Jordão, e toda a terra de Gileade, incluindo o território dos Gatitas, Rubenitas e Manassitas, desde Aroer, que fica perto do ribeiro de Arnon, isto é, Gileade e Bassã. Os demais atos de Jeu, tudo quanto fez e todo o seu poder estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeu descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria. Seu filho, Jeocais, reinou em seu lugar, e Jeu reinou 28 anos sobre Israel em Samaria. Fechem seus olhos, finalizamos a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, seus filhos, que Deus abençoe a nossa nação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém.